Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 36, Apostasia na Galácia. Lembrando aos irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. E peço desculpa aos irmãos que ainda não estou recuperado da minha rinite, também uma mistura com gripe, meu filho pegou e passou, enfim. Mas que Deus nos conduza, esse capítulo é um pouco mais curto, talvez dê para ler tudo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 36, Apostasia na Galácia. Através da influência de falsos ensinadores que se tinham levado entre os crentes em Jerusalém, a divisão, heresia e sensualismo estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes da Galácia. Esses falsos ensinadores estavam misturando as tradições judaicas com as verdades do Evangelho. E aqui nós vemos um ponto que se repete na história do cristianismo. Os falsos ensinadores, os falsos mestres, sempre misturando as tradições de um povo com a verdade do Evangelho. A tradição de guardar o domingo, a tradição de não comer carne na sexta-feira santa, porque é só tradição, é só nesse dia que eu não como o resto dos dias, está liberado, como o que for. E olha aqui o que trazia essas tradições, que implantava nos crentes divisão, obviamente, porque alguns acreditavam a verdade, alguns defendiam a verdade, então isso causava divisão, a heresia, a mentira acontecendo, e sensualismo. Os erros inseridos dentro do verdadeiro evangelho lhes causam e levam as pessoas a se sensualizar. Um cuidado com isso que devemos ter. Imediatamente ele escreveu aos enganados crentes. Paulo escreveu aos crentes da Galácia, os Gálatas, expondo as falsas teorias que tinham aceitado e com grande severidade repreendeu a todos que se estavam apartando da fé. Então aqui nós vemos um ponto importante. Primeiro, imediatamente, uma ação rápida. Quando nós vemos algo de errado acontecendo, devemos agir imediatamente. Não ficar retardando, não ficar esperando, não ficar, deixa eu ver como é que as coisas vão se desenrolar e lá na frente eu atuo, eu vou agir. Não. Quando o erro está sendo misturado com o evangelho, devemos agir imediatamente. E aqui um outro ponto, com grande severidade repreendeu. Não foi passando a mão na cabeça, com grande severidade. E nós vamos ver uma diferença entre a igreja de Corinto e a igreja da Galácia. Os ensinos de Paulo estavam em harmonia com as Escrituras. O Espírito Santo tinha dado testemunho de seu trabalho. Por isso ele advertiu os irmãos de não atentarem para coisa alguma que contradissesse as verdades que lhes havia ensinado. Nosso ensino, aquilo que nós buscamos levar as pessoas, deve ter exatamente isso. Harmonia com a Escritura. E o Espírito Santo dará as provas necessárias que esse trabalho provém de Deus. E aqui outro ponto importante: atentarem para coisa alguma que contradissesse as verdades que ele tinha ensinado. Por que contradizer as verdades que ele tinha ensinado? Porque as verdades estavam em harmonia com as Escrituras. E porque eles tinham tido a prova de que o Espírito Santo trabalhara na vida de Paulo. Por isso, as verdades que ele havia ensinado. E hoje nós podemos, se essas verdades que estão sendo passadas estão em harmonia com a Bíblia, Espírito de profecia, então sim, aceitamos. Se não estiverem, devemos repreender imediatamente. O apóstolo aconselhou os crentes gálatas a considerarem cuidadosamente sua primeira experiência na vida cristã. Isso é um aviso para nós também hoje. Quando nós olhamos as cartas do Apocalipse, nós vemos a igreja de Éfeso, a primeira igreja, falando do primeiro amor, mostrando a força que tinha aquela igreja. E nós podemos pegar tanto as igrejas como fases temporais de tempo, que são, sim, a igreja de Éfeso representando o período apostólico, quando os apóstolos estavam vivos e assim por diante, mas como também períodos da nossa vida.
Normalmente, quando nos entregamos ao batismo, estamos vivendo o período da igreja de Éfeso em nossas vidas. Até os olhos ardem. Estamos vivendo o período de Éfeso em nossas vidas, o período do primeiro amor. E quando Paulo nos diz aqui para considerarmos cuidadosamente a primeira experiência na vida cristã, é justamente essa, o primeiro amor, quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós sentimos o amor de Cristo pela primeira vez e como Ele transformou a nossa vida, como nos mudou, como resgatou a nós. Confiando no poder de Deus para salvar e recusando-se a reconhecer as doutrinas dos ensinadores apóstatas, o apóstolo ansiava por levar os conversos a ver que haviam sido grosseiramente enganados, mas que pelo retorno da sua primeira fé no Evangelho podiam ainda anular os propósitos de Satanás. Ele tomou posição firmemente ao lado da verdade e da justiça, e a sua suprema fé e confiança na mensagem que apresentara ajudou a muitos que cuja fé haviam fracassado a retornarem à obediência ao Salvador. Tomou posição firmemente ao lado da verdade e da justiça. Foi essa a atitude de Paulo quando ele viu o engano entrando na igreja da Galácia. E assim deve ser eu e você também. Quando vermos as coisas erradas acontecendo, devemos agir imediatamente, firmemente, ao lado da verdade e da justiça, sempre, sem arredar o pé, confiante que Deus há de livrar dos enganos. Aqui diz grosseiramente enganados, aquele povo está sendo grosseiramente enganado, e hoje em nosso meio há muitos sendo grosseiramente enganados com a mensagem de paz e segurança, com uma mensagem que ignora os tempos em que estamos vivendo, com uma mensagem que ignora que Jesus está voltando, que precisamos mudar as nossas vidas hoje. Quão diferente a maneira que Paulo escreveu à igreja de Coríntio foi a caminho que ele escreveu em relação aos Gálatas. Aos primeiros repreendeu com cautela e ternura. Deixa eu, só um minuto aqui. Vou assar o nariz. Só para os irmãos que muitos perguntam, falam o que acontece, eu estou sempre gripado. Eu tenho alergia a ácaros e qualquer pozinho que apareça já me ataca a alergia. Então quando a gente vê que eu estou aqui um mês sem ficar ruim, 2 meses, é porque o cuidado com a limpeza foi impecável nesse tempo. Aí virou o tempo, deu uma chuvinha, subiu um pó diferente e já fico assim já. E aliado com os meus filhos que ficaram gripados. E aí atacou mais ainda. Enfim, vamos continuar aqui. Quão diferente a maneira que Paulo escreveu à igreja de Corinto foi o caminho que ele seguiu com relação aos Gálatas. Aos primeiros repreendeu com cautela e ternura, aos últimos com palavras de farta reprovação. Então nós vemos aqui que tem 2 maneiras, Paulo agiu de 2 maneiras distintas, uma com os coríntios, outras com os Gálatas, como eu falei anteriormente. Os coríntios haviam sido vencidos pela tentação, enganados por engenhosos sofismas de ensinadores que apresentavam erros sobre disfarce de verdade. Tinham se tornado confusos e desorientados. Os coríntios, eles tinham se confundido por causa dos sofismas, palavras que pareciam verdades, eles foram enganados. Mas um engano sutil, nos pequenos detalhes. E eles não reconheceram o engano e então tropeçaram. Ensiná-los a distinguir o falso do verdadeiro requeria cuidado e paciência. Aspereza ou descuidadosa precipitação da parte de Paulo teriam destruído sua influência sobre muitos daqueles a quem ansiava ajudar. Aqueles que tinham aceitado o erro como se fosse verdade, porque foram enganados pelos pequenos detalhes. Se eles fossem repreendidos com severidade, se eles não fossem amontados o erro com cuidado, mostrando carinho,
mostrando onde eles erraram, eles teriam provavelmente tido uma atitude diferente, porque eles eram fiéis e eles continuaram sendo fiéis, mas foram enganados em sua fidelidade. Quantas ovelhas não temos hoje fora do aprisco que estão sendo enganadas, mas acreditam ali fielmente aquela luz que elas têm, elas são fiéis àquilo. A esses devemos usar com palavras diferenciadas. Não é a mesma atitude, são atitudes diferentes com situações diferentes. Na igreja da Galácia, aberta e desmascaradamente, estava o erro suplantando a mensagem do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, fora virtualmente renunciado pelas obsoletas cerimônias do judaísmo. O apóstolo viu que para que os crentes da Galácia fossem salvos das perigosas influências que os ameaçavam, as mais decisivas medidas deveriam ser tomadas, dadas as mais penetrantes advertências. Então aqui eles simplesmente substituíram a Cristo pelas ordenanças, o sacrifício do Cordeiro, voltaram ao passado. Eles não compreenderam, eles tinham conhecido o Evangelho, eles sabiam que aquilo ali tinha passado, mas eles voltaram para lá. Uma lição importante que todo ministro, eu vou encerrar por aqui, que hoje eu estou realmente não muito bem para continuar o vídeo, e depois algumas pessoas ficam criticando, falando que isso é um mau testemunho, mas eu tenho esse compromisso da gente fazer pelo menos uma leitura aqui por dia desse ano bíblico. Então vamos encerrar por aqui nesse último parágrafo. Uma importante lição para todo ministro de Cristo que todo ministro de Cristo deve aprender é a de adaptar o seu trabalho às condições daqueles a quem busca beneficiar. Ternura, paciência, decisão e firmeza são igualmente necessárias, mas devem ser exercidas com o necessário discernimento. Tratar sabiamente com diferentes tipos de mentalidade sobre circunstâncias e condições variadas é obra que requer sabedoria e juízo iluminado e santificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos conduzir à maneira certa de agir em determinadas situações. Qual a maneira certa de agir nessa situação? É o Espírito Santo que vai me dizer. Nessa outra situação, é o Espírito Santo que vai me dizer. Eu não posso achar que há uma maneira bala de prata que serve para tudo. Sempre vou agir da mesma maneira. Há pessoas que aprendem melhor com a repreensão, com dureza, e outras pessoas que não, que você precisa ter um cuidado maior. Normalmente nós tendemos a sempre ver como nós somos e replicar isso. Eu normalmente aprendo com mais dureza. Então, normalmente minha tendência é replicar isso. Então eu tenho que orar muito para que Deus me mostre a melhor maneira de agir em cada situação, para cada irmão, para cada grupo, para cada igreja, para que assim a mensagem seja dita conforme o Espírito nos conduz a dizer, não da forma como eu quero dizer, como eu acho melhor. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que isso é um resumo bem resumido. Leia o capítulo completo. É um capítulo que é mais curto. Deve ser uns 15 minutos de leitura. Então é muito importante que os irmãos busquem esse conhecimento de Deus. Se o irmão tem algum outro ponto que queira comentar, leu, não entendeu, ou que quer que estudemos junto, deixa nos comentários que eu vou ler, vou responder, para a gente crescer espiritualmente juntos. Pede oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, para que façamos a Tua vontade, para que possamos levar a mensagem conforme ela deve ser levada, entendendo que cada pessoa tem uma forma de compreender, Senhor, tem uma forma de aceitar, que o Senhor nos conduza a sempre falarmos como o Espírito Santo deseja, para que essas pessoas sejam alcançadas, Senhor, convertidas, abandonem os seus erros e se voltem a Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.